Já indicavam, mas agora é o TSE cravando Jerônimo Rodrigues, do PT, ex-secretário do governo do atual governador Rui Costa, é o governador eleito da Bahia. Bonner, uma curiosidade, Jerônimo Rodrigues, na sua autodeclaração de candidatura, se declara descendente dos povos originários, de origem indígena, e ao ganhar a eleição, ele é o primeiro candidato com esse registro a se tornar. São os últimos minutos de apuração aqui no Brasil. Então, senhores, o Brasil já sabe, todos os estados brasileiros já sabem quais são os seus governadores eleitos em 2022. Okay? Tecnicamente, vocês estão perguntando, não acabou. 97% das urnas foram apuradas. Da disputa da presidência da República, Renato. Mais uma vez, não vou nem oferecer nada de governador. Acompanhem aí, porque falta pouco. Basicamente, até agora, olha aí. 97% dos votos apurados. 97%. 50,72%. A última vez que eu olhei para esse mapa, 50,71%. E falta pouco. 49,28% dos votos. 1 milhão e... Envia essa live aí pra quem tá em Portugal, gente, pra galera poder acompanhar ao vivo aqui comigo. Clica aí na setinha, que tá de fortes emoções. Clica aí na setinha e envia. A gente tá aqui ao vivo, acompanhando em tempo real com vocês. Aumenta um pouquinho o som da TV, por favor. Foi a eleição mais histórica que eu vi em 41 anos de vida. Eu nunca vi algo igual e não imaginava estar em loco, estar aqui no Brasil e acompanhar tão de perto isso, como eu acompanhei dessa vez. Quando o Bolsonaro se elegeu há 4 anos atrás, eu já morava em Portugal, então eu não estava aqui próxima. E ver agora e ter visto tudo isso Minas Gerais. foi histórico. Vamos lá, porque todo mundo quer saber de Minas. Olha só. Peraí, Valentina, mamãe tá em ao vivo. Faltam ali uns 7, razoável. 7,6. Exato. Tá apertado. É por isso que tá emocionante. Tá apertado. Há pouco tempo mostrou no mapa o Brasil inteiro. O Lula praticamente só ganhou no Nordeste. Todo o resto do Brasil, quem ganhou foi Bolsonaro. Mas ainda não bateram o martelo. Pode aumentar. E estamos aqui acompanhando essa eleição histórica. Agradeça porque você viveu isso. Dessa hora, é uma virada em relação ao primeiro turno. Lula venceu em Minas Gerais no primeiro turno. Vamos ver como é que acaba a disputa por aí. São 6 décimos, centésimos. São 6 centésimos. Exatamente. E isso ainda faltando aí pouco mais de 7% de urnas. Agora os apresentadores estão mostrando por estado do Brasil, tá? Como tá a votação, quem tá ganhando no estado de Minas Gerais. Agora são os números do Brasil inteiro. 97,23% das urnas aqui, ó, já foram apuradas. Votos válidos e Bolsonaro tem 49,27%. Essa é a situação de momento. São 7 horas e 34 minutos no horário de Brasília, portanto temos 2 horas e 34 minutos desde o fechamento das urnas, num país de dimensões continentais, com comparecimento de milhões de eleitores às urnas. Este é o resultado. Em pouco mais de 2 horas e meia, os brasileiros já têm 97,23% de urnas apuradas. E logo, logo, deveremos ter o resultado que falta apenas nesse domingo de eleição em todo o Brasil, já que todos... Falta pouco para sabermos o futuro dos próximos 4 anos do Brasil. Apenas agora é a definição. Tá apertado. A disputa da presidência. Olha, nesse momento, Bonner, só para confirmar... Emocionante demais, tenso. Eu nunca vivi um negócio igual na minha vida. Anterior a 1.700.000 votos. E quando você falava sobre a nossa apuração, sempre é importante lembrar... Clica aqui na setinha e envia essa live pro pessoal de Portugal que não tem oportunidade de acompanhar ao vivo. Com lisura, com transparência. Deixem aqui os comentários de vocês.
Eu queria que mostrasse de novo o país inteiro, porque tecnicamente o Lula ganhou, tá? É um estado muito importante. Agora, no Rio de Janeiro deu Bolsonaro. Voltou a analisar aqui pelos estados. Rio de Janeiro deu Bolsonaro. 99% das urnas do Rio de Janeiro apuradas tá dando Bolsonaro. Tá parecendo capítulo de novela, tá parecendo o último capítulo de novela. O Brasil parou para acompanhar, há 2 horas acompanhando essa apuração. São famílias reunidas. Ainda não deu, gente, ainda não bateu o martelo, tá? Falta pouco. No momento, 56,52% dos válidos para Bolsonaro, 43,48% para Lula. Vamos ver Minas Gerais de novo. O que parece, quando mostrou o panorama do Brasil completo, é que o Lula ganhou no Nordeste. O Nordeste, se quando chegar no final aqui da apuração, que falta muito pouco, Lula for eleito, foi o Nordeste que decidiu os 4 próximos anos do Brasil. Mas ainda não é o veredito final. Cliquem aqui, envia aqui para... Clica aí nessa setinha, envia para 2, 3 amigos. Qual região que falta? Eles estão mostrando, não falta. Tá mostrando a porcentagem que já foi apurada. Esse número aqui em cima, ó, você consegue ver. E aqui o estado. Ou seja, em Minas Gerais, 93,16% das urnas já foram apuradas. Aí daqui a pouco mostra o Rio de Janeiro. Foram 96% de urnas apuradas. Então, ainda falta muito pouco. São agora no Brasil 7 horas da noite e 38 minutos. A previsão é que às 8 horas da noite, em ponto, nós já tenhamos o veredito final e já vamos poder saber quem é o futuro presidente do Brasil, Lula ou Bolsonaro. Deixem aqui os comentários de vocês, é sempre importante um argumento, a sua opinião. Brasil, aumenta. Olha aqui para vocês entenderem, 97% tá aqui em cima, já foi apurado no Brasil todo. Aumenta, por favor. 75% dos válidos, Bolsonaro 49,25% dos válidos. Muito apertado, gente. 730 mil votos de vantagem para o candidato. Neste momento, Bolsonaro tem quase 57 milhões de votos. 97% das urnas apuradas. 800 mil votos. E Lula está ganhando. Um pouquinho mais de 57 milhões. De novo, 50,75, 49,25, isto dá 1,5%. Não é isso? Posso dar uma passada rápida? Muito apertado. Então, o último minuto de apuração pode mudar tudo. O último minuto de apuração pode mudar tudo. Vocês têm noção de um negócio desse? Eu não tô aguentando mais, eu quero saber logo. Lula 50,75% dos válidos, Bolsonaro 49,25% dos válidos. Só uma curiosidade, chamo aqui para a gente... 1.750.000 votos. Exatamente. Só para uma curiosidade, passo por aqui. A abstenção de 20,52% até aqui. Esse número ainda pode mudar um pouquinho. Mais avançadamente na noite nós vamos fazer a comparação com a abstenção do segundo turno de 18 e vamos ver em que patamar está isso. Mas em linhas gerais eu te digo que está mais ou menos em linha com o que foi a abstenção do A culpa é do meu pai que não foi votar. Esses são os números da eleição do segundo turno. A culpa é sua que não foi votar. Mais alterada sem dúvida. O país sem dúvida. Esse é um número. Fica difícil até eu pedir para a Renata sair dessa tela. Sai dessa tela. A gente daqui eu saio. Coisa, Exato, daqui eu saio. Você sai da tem tela. Notícia. Porque assim, de minuto em minuto está havendo uma atualização. Está havendo uma atualização. Menores, exatamente. É isso que o Bonner falou, de minuto a minuto. Os últimos minutos vão ser decisivos, está muito apertado. Bolsonaro ainda pode virar.
Mas, tecnicamente, com 97,78% das urnas, Lula está levando essa. O Instituto Datafolha, por exemplo, fez projeções de vitória hoje. Isso pode deixar a pessoa intrigada, mas tudo é questão de método estatístico. Exato. E nada se compara a uma disputa apertadíssima como essa que os brasileiros estão testemunhando. Sem dúvida. Este é um domingo histórico em todos os sentidos. Todo domingo... Concordo com você, Bonner, mas como esse domingo eu nunca vivi em 41 anos de vida. Pelo grau de disputa dessa eleição, por tudo que esteve em discussão e em debate, e pelos números que os brasileiros produziram nas urnas nesse movimento democrático de eleição num domingo de segundo turno. É importante lembrar também que projeção existe em todo lugar, não existe só no Brasil, né? Projeção é uma coisa, resultado de eleição é outra. Olha aí, galera, dá o print, envia pro amigo, nesse minuto, 19 horas e 42 minutos, horário do Brasil. Dá o print aqui da live pra vocês verem, envia aí no grupo da família, pede pra entrar aqui na minha live, indica meu perfil, @CrisAzen, que eu vou ficar com vocês aqui. Pra eu não ficar tensa assim sozinha não, tá? Eu vou ficar aqui com vocês. Vambora. Minas Gerais, com quase 95% das urnas apuradas. Renato, me permita. Eu vou ali tomar um gole d'água e volto. Então tá. Eu não tomei um gole d'água. Cuida aí desse... Então, enquanto isso, eu vou contando aqui que com quase 95% das urnas apuradas em Minas Gerais, Lula permanece à frente, com um pouco mais de 50% dos... Isso é só no estado de Minas Gerais, para vocês entenderem, tá? Ela voltou a analisar estado por estado. Já deu Lula como campeão. O Jornal Público de Portugal já deu que Lula é campeão e regressa à presidência do Brasil. Eu não sei o que se passa na cabeça de Portugal, porque ainda não acabou. Ainda não acabou, mas Portugal tá ansioso. Aliás, meu canal do YouTube, coloca o link aí na minha live pro último vídeo que eu falei, do porquê que Portugal tem grandes interesses do Lula ser reeleito. O maior interesse de Portugal no momento é a reeleição do Lula. Não foi suficiente para ultrapassar. Pelo menos a esta altura da apuração. Vamos para números gerais. Vamos, quase 98% das urnas apuradas. Gente, que tenso! 77% dos válidos. Olha que apertado, olha esses números. 49,23% dos válidos. Vale a gente mencionar também os números absolutos. Lula acaba de ultrapassar a fronteira dos 59 milhões de votos. Bolsonaro tem pouco mais de 57 milhões e 200 mil votos a esta altura. A vantagem de Lula neste momento é de quase 1.800.000 votos. Você pode botar direto o link do canal. Você entra no YouTube, pega o link e bota direto o link do canal do YouTube. 1,96% de urnas. Eu vou ficar com vocês aqui até o último minuto, até o pronunciamento oficial. De domingo, lembrando que não há nenhuma indefinição com relação a disputas de governo de Estado. Os governos de Estado estão todos já consolidados. Tivemos projeções no Instituto Datafolha bem cedo. Ô, minha filhada, Raíssa disse aqui que tá nervosa junto comigo. O TSE confirmando quem não tá aqui no Brasil não consegue entender esse nervosismo, não consegue entender isso. É só a gente que tá aqui nessa vibração energética para entender o que tá se passando. E é por isso o nervosismo, é por isso a ansiedade que a gente quer saber logo. Olha aqui, agora tá falando... Olha o número de estados para cada um. Olha isso. 14 para Bolsonaro, 13 para Lula. Vamos comparar com o primeiro turno. Onde tá vermelho, o Lula tá ganhando. Onde tá azul, o Bolsonaro tá ganhando no mapa geral do Brasil. Foca nesse daqui agora, tá? É a diferença nesse momento. Bolsonaro ganhou e tá ganhando em 14 estados do Brasil e Lula tá ganhando em 13 estados do Brasil. Só que você tem um Nordeste extremamente populoso que pode decidir o futuro do país todo. O futuro do país todo decidido pelo Nordeste. É por isso que nos Estados Unidos a votação é diferente, é dividida por blocos, pela quantidade de estados e não tem um peso igual. Assim,
porque é no mínimo estranho o Nordeste só definir o futuro do país inteiro de tamanho continental como o Brasil. Mas é o que está se desenhando até agora. Temos mais alguns minutos. 98,22% das urnas apuradas aqui, ó. Ali em cima, 98%. Mas a gente, às vezes, acompanhando a dinâmica de uma apuração como essa, pode esquecer, porque as coisas se confundem. O número de estados agora é maior do que antes, como é que ele pode estar atrás? É isso, não se sabe. Alguém largou uma porta aberta? Porque a Xirra Maria tá fazendo a festa. Menos expressiva no segundo turno, num determinado estado, pode determinar uma vitória ao final das contas. Voltei para os números gerais. 1,5. Dá oi pro pessoal, Valentina. 1,58. Vou ter que sentar com as minhas filhas e conversar quando bater o martelo aqui. Neste momento em que mais de 98% das urnas já foram apuradas. Valentina, tua mamãe tá ao vivo. Com 50,79% dos válidos, isso corresponde a pouco mais de 59.200.000 votos. É importante, tô gostando que vocês estão de maneiras bem educadas aqui, mas ao mesmo tempo deixando a opinião de vocês. 57 milhões e pouco mais de 300.000 votos. É essa a situação neste momento. Dá 1.850.000. Vocês não estão entendendo, gente, como que isso é histórico, como que esse momento é histórico. Agradeça por você estar vivo e ter vivido esse momento e ter aprendido, tire aprendizados disso. Aconteceu um número novo para poder ver que movimento já concluímos. Eu não quero nem falar de voltar para o assunto de governador, porque o assunto de governador está liquidado, a gente volta com complementaridades depois que a gente resolver essa questão aqui. Eu acho que está num daqueles momentos da disputa em que, se a gente tirar a atenção desse quadro, a gente pode perder, como disse você, em qualquer... Por favor, Valentina, não deixa a Xirra fazer barulho. Vocês estão ouvindo bem os comentários dos jornalistas? Terminando, algumas das questões que estão aqui para ser respondidas. A apuração está minuto a minuto, ao vivo. Nós nunca tivemos uma virada em eleição presidencial. Olha isso. Falei mais cedo que é raro ter virada em segundo turno de maneira geral, mas na presidencial nós nunca tivemos. Você está se referindo aos dois que se classificam para o segundo turno? Quem vai em primeiro lugar, quem vai em segundo lugar. Essa inversão no segundo turno não é como? Essa inversão no segundo turno. 98,34% das urnas do Brasil apuradas, tecnicamente, Lula ganha. No segundo turno, numa eleição para a presidência da República. Então, isso que estamos observando aqui. Mas está muito apertado, gente. Resultado, nunca teve uma virada em presidencial, mas está muito apertado. Pela primeira vez. Dá para ver nitidamente que até os jornalistas aqui estão preocupados. Há várias que dizem respeito da situação do Lula, que dizem respeito à situação do Bolsonaro, mas isso a gente vai esperar cristalizar o resultado. E uma coisa que está pintando muito aqui, você está vendo pela dinâmica da nossa conversa com vocês, é que tudo caminha para ser mesmo a eleição decidida pela margem mais apertada. Que no momento é de 1,6%. Tinha que ser até o final! Tinha que ser até o último minuto, cara! Ela acabou de dizer que tudo pode mudar. Meu irmão, ela acabou de dizer que tudo pode mudar. Acabou de ter uma atualização aqui nos números absolutos. Ai! 59 milhões mil votos para o Lula. Ai, meu dedo! Mais de 417 mil votos para o Bolsonaro. É essa a situação no momento em que a gente tem muito pouca urna para apurar ainda. 1,62% de urnas a serem apuradas. Muito obrigada por ter feito essa conta, porque eu já ia... E essa fui eu mesmo que fiz. Eu estou até surpreso de ter conseguido fazer essa conta. É muito número na cabeça. E o que impressiona, e que se justifica, obviamente, o TSE não tem como declarar vitória. Eu também recebi ajuda. Uma cabeça que está melhor... Se bater o martelo, Lula campeão, Lula vencedor. Agradeçam ao Nordeste e aos nordestinos. Eles... Única região do Brasil que o Lula ganhou do Bolsonaro foi no Nordeste. Ou seja, a gente tem que tirar aprendizados. Invista no Nordeste. Ele manda no Brasil na hora de uma eleição. Nós vimos alguns dos colégios eleitorais
estava dando a ele algo em torno disso em termos de votos. É muito impressionante. É o que a gente estava falando aqui no começo. É raro um estado... O que eu vivi esse ano aqui no Brasil... Né? É raro um estado virar. O que eu vivi nos últimos dias, o que quem está no Brasil experienciou e viveu é histórico. Você vai contar isso para os seus netos, você vai contar isso para os seus bisnetos. Gerações futuras, isso vai estar no livro de história. Normalmente o que faz a diferença para um ou outro levarem no segundo turno é o movimento que eles conseguem fazer dentro do Estado. Consegue ampliar a vantagem, o outro consegue estreitar a vantagem do adversário. É isso que normalmente faz a diferença. E tem uma palavra... Obrigada a todo mundo que está sentando o dedo no coração aí, que está clicando na setinha e enviando essa live para um amigo, para uma família poder acompanhar ao vivo, principalmente a galera que está em Portugal. A preocupação de ambos os candidatos, de ambas as campanhas, com esta questão tenha sido enorme ao longo de toda essa campanha aí de 3 semanas e quase 4 semanas. 4 semanas, nós falamos muito de abstenção. Muito, porque ela poderia ser decisiva. Exatamente. E o motivo principal está aqui, as pessoas estão acompanhando conosco. É que numa disputa tão apertada, literalmente todo voto conta. Eu não tinha chamado ainda a nossa tela de abstenção, Bonito, porque a gente quer ver o resultado da eleição presidencial, mas nós temos aqui uma... Olha aqui em cima, ao todo, 98,56% das urnas apuradas em todo o Brasil. Isso, no final da noite, vai dar uma boa medida pra gente de se a abstenção cresceu, se ela ficou no mesmo patamar, se ela foi um fator relevante ou não foi. Eu só não quero sair daqui que o grande suspense está aqui. Olha a diferença agora, já é de 1.900.000 votos. Quer dizer, desde as 18h46, quando o candidato Lula passou à frente, né, ele abriu, desde então, 1.900.000 votos. As linhas que a gente veio acompanhando foram se separando e consolidando uma tendência de subida de Lula em relação ao opositor dele, Jair Bolsonaro. Isso com 98,56%. Mais de 98,5% das urnas apuradas, cantando essa diferença que você mencionou agora. Lula aparece com 50,81%. Pode começar de novo, Renato. Olha lá. Virou de novo. Exato. Thaís, essa pergunta, se eu volto para Portugal, é a pergunta que eu mais recebo. Toma um susto, virou o quê? Não virou nada, gente. Virou um númerozinho. Aqui a gente precisa falar assim, ritmo de atualizou. locutor de futebol, porque a atualização está muito Chama o Galvão. 50,82% dos válidos para o Lula nesse momento, 49,18%. É histórico! É brutal! É algo nunca antes visto na história! Vocês não estão entendendo o que eu vivi aqui no Brasil nesses últimos 5 meses? Em loco, no meio disso tudo. Vocês não estão entendendo. Deve ser disso, é uma tentativa de registrar isso. Lulistas já começam a comemorar. Ao vivo, onde está o Lula, já começa a comemorar. Jornais de Portugal já deram a vitória para o Lula, já estão postando. O público PT postou. Falta pouco ainda para bater o martelo, mas já começam a comemorar. Neste momento, para se captar uma imagem de qualidade em meio a esse clima. Obviamente, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva sai para encontrar ali apoiadores, amparado nos números que a apuração está mostrando. 98,68% de urnas apuradas neste momento. Ele tem 50,82% dos votos contra 49,18%. Pode virar? Vocês acham que ainda pode virar? Vocês acham que com 1% de urna que ainda tem para ser apurada no Brasil, ainda pode virar? Foi por muito pouco. Quando é uma margem pequena assim, isso não representa um país inteiro, o desejo de um país inteiro. Entendam que em todos os estados do Brasil, o Lula ganhou no Nordeste. O Lula ganhou no Nordeste. Agradeçam ao Nordeste e aos nordestinos. Eu tô tentando me manter o mais isenta possível.
e apenas relatar esse momento histórico e compartilhar com vocês isso aqui. Eu vou até salvar, porque a gente precisa ter isso aqui como registro, o dia que isso aconteceu. A vantagem de Lula é de algo como 1.920.000 votos neste momento. Valentina tá atrapalhando. 50,82% dos votos válidos para ele, 49,18% dos votos válidos para Bolsonaro. Nós vamos nos aproximando, Bonner, de 99% das urnas apuradas. Falta muito pouco, a Justiça Eleitoral está apurando os votos, totalizando os votos. A gente só lembra que o Instituto Datafolha fez uma projeção da eleição nacional, como fez de vários estados. Como fez dos estados, todos se confirmaram. Ela fez a projeção da vitória do candidato Lula. Portugal segue muito feliz com esse resultado. O público PT já postou a vitória. Entra aí de novo, por favor, mostra aqui para botar no seu celular. Entra aí no Instagram do Público PT. Já postou a vitória do Lula antes mesmo de bater o martelo do Brasil. O Brasil ainda não bateu esse martelo, mas Portugal já bateu esse martelo, ó. Público PT dizendo aqui que Lula regressa à presidência do Brasil. Como é que você confia num jornalismo desse, que nem o Brasil decretou a vitória do Lula, mas lá em Portugal eles já decretaram a vitória do Lula? Como é que você entende um negócio desse? Eu queria que a Globo mostrasse onde está o Bolsonaro, porque o furor que está lá, onde está o Lula, todo mundo já está comemorando. Talvez ele precise de consulta médica. Vamos deixar que os números falem por si. De novo, imagens ao vivo de São Paulo, com o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, cercado por apoiadores, pela imprensa. O que você está vendo são imagens históricas. Você viu esse cara atrás das grades. Você viu essa mesma emissora denunciando todos os crimes dele. Chamando minha atenção para este momento. Você está vendo na tela a cor pintada. Esse mesmo jornalista você viu anunciando que ele foi preso, condenado em não sei quantas mil instâncias. Do PT na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para um mandato de 4 anos. Será o 3º mandato dele. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, Renata. Acaba de ser cravado, então, pelo TSE. Isso, Lula retornará para um novo mandato à frente da presidência. E nessa vitória do Lula, tem uma série de observações para a gente fazer. Primeiro, imagens da Avenida Paulista, enquanto você fala, Renata. Não. Lula será o primeiro presidente, Bonner, a voltar para o cargo num outro momento, tendo sido eleito. O único presidente da história mundial depois de ter sido preso, que volta a se eleger de forma democrática. O exemplo histórico que volta à mente das pessoas é o exemplo de Getúlio Vargas, mas vamos lembrar que no primeiro período Vargas comandou uma ditadura. Então Lula é o primeiro a voltar ao Palácio do Planalto dessa forma, tendo passado por ele num outro momento. Lula será também Ai, a minha TV tá até travando. Ao assumir o cargo, Bonner, é isso! Ao assumir o cargo, ele acaba de fazer 77 anos. Será essa a idade dele ao assumir a presidência. É isso, direto do Brasil. Aquilo que eu te falei é uma marca das disputas. Próximos 4 anos definidos. Lula confirmou o favoritismo. Nunca um segundo. Eu tô tentando achar um filtro aqui que prevalecer no segundo turno. Que reflita esse momento. Eu vou não vou conseguir. Do Brasil, que tendo tentado a reeleição, desde que o Instituto da Reeleição foi estabelecido, todos os que tentaram se reelegeram. Fernando Henrique se reelegeu, Lula se reelegeu, Dilma Rousseff. Obrigada a vocês que entraram aqui na live, que acompanharam esses minutos finais comigo. Tensos. Já temos a decisão. Tá decidido. Acabou. Tá decidido. Entrou gente aqui da Suíça, dos Estados Unidos, muita gente de Portugal. Obrigada a você que compartilhou a live. Eu vou deixar isso aqui salvo, porque em algum momento da live
os jornalistas mostraram o mapa do Brasil e mostraram no mapa que Bolsonaro ganhou em 14 estados do Brasil e Lula estava ganhando em 13. E o que definiu, ele ganhou em todos os outros estados, Bolsonaro ganhou no Brasil. Nos estados do Nordeste, quem ganhou foi o Lula. Então, quem foi responsável por essa eleição esse ano de presidência foi o Nordeste. Agradeçam ao Nordeste e aos nordestinos a volta do Lula. Eles elegeram o presidente porque tem a maioria dos estados do Brasil e foi isso que definiu a eleição, como já esperávamos. Então, agora é a vida que segue, né? Pouca coisa muda amanhã, segunda-feira, pouca coisa muda na sua vida, mas numa questão macro muda muita coisa, sim. E vamos lá. Gostei de vocês que entraram na live, obrigada. Obrigada a todo mundo que compartilhou, deixou opinião, vou deixar a live salva. O esperado e lamentável aconteceu. Michele. Ô, Michele. E não são. Gente, eu quero até agradecer vocês, meus seguidores aqui são bem educados, a galera que entrou na live bem polida e educada, mas exercendo o seu direito, né, de liberdade de expressão. Obrigada a todo mundo que entrou. É isso, compartilhei ao vivo aqui os últimos minutos dessa eleição, da apuração, e já bateu o martelo. Lula é o novo presidente do Brasil, toma posse no próximo dia 1º de janeiro. Gente, vou deixar salva, porque isso aqui tem que ficar registrado. Seus filhos vão estudar sobre isso, seus netos, isso vai estar nos livros, isso é história. E eu que estive aqui no Brasil, que tô aqui no Brasil esses últimos 5 meses e vivi isso, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Nunca na minha vida eu vivi um negócio desse. Nunca na minha vida eu vivi um negócio desse, em 41 anos de vida. Obrigada, Ivânia. Obrigada, Manu. Obrigada a todos. Amores, eu vou participar agora também, daqui a pouco, às 9 horas, numa live com o jornalista Sérgio Tavares, em direto lá de Portugal. Ele é um jornalista português. Eu vou participar de uma live com ele em direto no perfil dele, Sérgio Tavares. Tá bom? Vocês vão lá. Eu vou divulgar nos meus stories. Me sigam aqui no Instagram e vão ver meus stories que eu vou divulgar. Entrem lá na live, deixem o contributo de vocês, né? Com a opinião de vocês. Olha como é que já tava montada a festa lá em São Paulo. Deixa eu inverter aqui pra vocês verem na TV. Cadê o controle pra eu aumentar um pouquinho aqui? Não tá aqui. Pega ali o controle pra mamãe, Valentina. Essas são imagens da Avenida Paulista. Mas enfim, não. São alguns quarteirões. Para você ter uma ideia da gravidade do que se deu ontem em São Paulo. A situação, para quem é paulistano, aquela foi uma situação escandalosa, né? E aí está, hoje, a Avenida Paulista com um clima completamente diferente do que essa região do Jardim Paulista viveu ontem. Hoje é um clima de festa dos seguidores de Luiz Inácio Lula da Silva, que está eleito presidente da República mais uma vez. A partir de 1º de janeiro de 2023, será Lula o ocupante do Palácio do Planalto. Vocês estão ouvindo isso? Se ele vai morar no Palácio da Alvorada, como fez em seus 2 primeiros mandatos, mas para esse terceiro mandato, sabe-se, ele está ocupando o Palácio do Planalto como presidente da República. Essas imagens aí que nós estamos vendo tremendo em movimento, é o candidato Lula se encaminhando para a Avenida Paulista para encontrar a multidão. Lembrando, Lula, presidente eleito do Brasil, Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, vice-presidente eleito. Exatamente, né? A chapa. O Lula tá aí dentro desse carro que a reportagem tenta acompanhar. Ele tá a caminho de um palanque que foi montado com a festa aí, com vários artistas, cantores nacionais brasileiros, como Ludmilla, Daniela Mercury, vão se apresentar agora num show comemorativo. Ele está indo para um hotel de São Paulo, onde provavelmente os manifestantes e tem a entrevista, claro, né? Provavelmente ele vai fazer primeiro a tradicional entrevista coletiva do eleito, né? Sim. O que o país agora aguardará. Quem tá feliz, tá feliz. Quem tá triste, não adianta ficar triste.
A sua vida não vai mudar em nada na segunda-feira, a verdade é essa. E daqui os próximos 4 anos, a gente vê. Muita coisa ainda pode acontecer. Escreve o que eu tô dizendo. Muita coisa ainda pode acontecer. Hã? Quem tá comigo e acredita que muita coisa ainda pode acontecer? Hã? Bora, gente. Beijo, tchau. Vou deixar a live salva.